É, antes de mais e acima de tudo, uma derrota do Governo e do próprio Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A CIP tinha anunciado publicamente a cedência no banco de horas, no despedimento ilícito sem reintegração obrigatória, no outsourcing, em várias outras normas do projeto de revisão da legislação laboral. A questão é que a Confederação Empresarial não decide. Quem decide é o Governo e a Assembleia da República. E não deu para perceber se a CIP e o Governo estavam coordenados. As restantes confederações patronais mostraram desagrado pela forma de atuar da indústria, mas no fim, neste teatro de sombras, a UGT manteve-se na sua posição e todos os outros lhe apontaram o dedo. Intransigente. 9 meses depois, voltamos ao ponto de partida, não houve acordo na concertação social e a Ministra do Trabalho vai agora refazer a proposta para levar ao Conselho de Ministros e depois fazer chegar uma proposta de lei ao Parlamento. E quem estará disponível para negociar com a AD? O Governo tem preferência? Perguntas à procura de respostas de Maria do Rosário Palma Ramalho. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Sra. Ministra. O que aconteceu para que no dia 6 de maio parecesse possível um volte-face com as alegadas cedências da CIP e no dia seguinte se tenha confirmado o desacordo na concertação social, que aliás já vem de muito atrás? Viva, Paulo Baldaia, obrigada por me ter aqui. Pois o que aconteceu é que caiu o véu à UGT. Mas a Sra. Ministra sabia e estava de acordo com as propostas desta Confederação Patronal? Não. As propostas foram apresentadas autonomamente pela CIP, até entendeu fazê-las à comunicação social. Certo, foram apresentadas publicamente. Mas depois não as formalizou hoje sequer na reunião que tivemos. Portanto, verdadeiramente não sei porque é que as apresentou em primeiro lugar ou porque é que as deixou cair. Será uma pergunta que terá que fazer ao Sr. Presidente da CIP. Mas a CIP não aprova legislação, aprova ou o Governo ou a Assembleia da República. Minha pergunta é se a Sra. Ministra estaria disponível para discutir, com base nestas cedências da CIP, fazer um último esforço para... Repare que naturalmente que o Governo quis sempre fazer o acordo. Não um acordo a qualquer preço, evidentemente, mas algumas destas cedências eram um acordo. Simplesmente esse acordo exige 3 partes. O Governo também é parte aqui, não é apenas árbitro, e portanto tinham que estar presentes uma série de condições que acabaram por não se verificar. As outras confederações patronais não anuíram às propostas e a própria UGT tornou as propostas, digamos assim, supérfluas, irrelevantes, porque disse que não estava de acordo com nada. Mas não respondeu à minha pergunta. E, portanto, estaria não se coloca disponível para na comunicação social, não, bandeiras, naturalmente. Na comunicação social nunca estaria disponível. As coisas discutem-se na sede própria e essa discussão não surgiu. Portanto, nunca saberemos, saberemos agora quando for para a Assembleia da República. Nós estivemos 9 meses em negociações na concertação social e com reuniões paralelas que foram acontecendo para preparar estas reuniões da concertação social. Sim, foram quase 60 reuniões. 60 reuniões. E agora? Há urgência? Quando é que a proposta vai para o Parlamento? Primeiro vai, obviamente, ao Conselho de Ministros e depois... Sim, naturalmente. Como sabe, o que nós tivemos a discutir foi um anteprojeto. E, portanto, o anteprojeto terá que ser transformado em proposta de lei e é a proposta de lei
que vai ser submetida ao Parlamento. Portanto, proximamente, diria que muito brevemente, não me compete a mim dizer, porque não sou eu que faço o calendário do Conselho de Ministros. Nem Primeiro-Ministro. Mas o que é que portanto, espera que aconteça? Espero que seja muito breve. Já para a semana, nos parece, no Conselho de Ministros? não posso precisar de forma alguma, não sei ainda, nós acabámos de encerrar o processo hoje e, portanto, o Governo vai analisar naturalmente e vai tomar uma decisão. Então, deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Espera que ainda nesta sessão legislativa dê entrada ou seja, até o final de junho, dê entrada no Parlamento, seguramente, não é? Espero, sim. Quer dizer, até deve entrar provavelmente este mesmo. Espero que sim, até ao final da sessão legislativa, certamente. Repare, estes processos não se devem eternizar. E a fase da negociação, que é a fase que o Governo escolheu e entendo que o deve fazer em termos constitucionais, escolheu privilegiar, ao contrário do que aconteceu noutros casos, noutras reformas que não foram à concertação social, nomeadamente esta que se discute tanto, a agenda do trabalho digno. Foi, mas não houve consenso, não consensualizou e foi ao Parlamento. Consenso, exatamente. Houve muitas medidas da agenda do trabalho digno que nem sequer foram à concertação social e houve outras que foram num dia e saíram no outro e, portanto, na verdade aí é que não houve mesmo nenhuma procura de consenso. Nós, pelo contrário, esgotámos, julgo eu, até ao limite a possibilidade de consenso, porque nos parece que é importante e é assim que deve ser. E devo dizer que, mesmo não tendo havido acordo, eu considero que esta foi uma fase construtiva. Então, isso leva à pergunta seguinte, que é o que toda a gente quer saber. O que é que vai para o Parlamento? É mais perto da proposta original, ou seja, do anteprojeto, ou é aquilo que foi possível consensualizar nestas 60 reuniões? Também não cabe à Ministra decidir, porque a proposta que nós levámos, que nós aprovámos em anteprojeto, foi aprovada pelo Conselho de Ministros, não é uma proposta da Ministra, ao contrário do que se diz, é uma proposta do Governo e foi assumida assim formalmente, porque repare, eu poderia ter ido à concertação social com uma série de princípios e só depois de sair dali é que fazia a proposta. Não foi isso que fizemos. Este anteprojeto foi formalmente aprovado em Conselho de Ministros. Então deixe-me recuar na pergunta, portanto, já não é o que é que vai para o Parlamento, é o que é que vai a Conselho de Ministros. o que vai a Conselho de Ministros, assim, aí já é com a Ministra, não só, mas enfim, pelo menos o pontapé de saída é com a Ministra. O que vai a Conselho de Ministros, naturalmente, tem por base o anteprojeto inicial, mas enriquecido com todos os contributos que nós fomos recebendo, e nós recebemos centenas, mais de uma centena de contributos, não apenas dos parceiros sociais, mas de muitas outras associações representativas de interesses coletivos diversos, uns laborais e outros nem tanto, que nos fizeram chegar propostas ao longo de todo este tempo, porque não houve de certeza nenhum outro processo de legislação laboral tão público e tão transparente. A questão é o que é que vai fazer com isso. A minha pergunta é o que é que vai fazer com isso. Mas deixe-me responder. Há uma série desses contributos que nos vieram de variadíssimas fontes, que são úteis, que permitiram ao Governo aperfeiçoar soluções, maturar opções, consolidar regimes e, portanto, o que a Ministra dará o pontapé de saída, pelo menos, de uma versão que também acolherá esses contributos, mas naturalmente não é a versão que tínhamos preparado para acordo, porque o conjunto de cedências que o Governo fez e que as confederações patronais fizeram foi na perspectiva desse acordo e, portanto, na perspectiva desse acordo... Os negociadores serão outros agora, são partidos políticos, não é? Exatamente. Então deixe-me perguntar-lhe, para lá da proposta abstrusa do Chega com antecipar a idade da reforma, acredita que será possível negociar com o partido de André Ventura? Com o Partido Socialista parece que não é possível. Pois não sei que se será possível negociar ou não com o Partido Socialista, é a minha dúvida. Espero que seja, porque... esta proposta é uma proposta muito equilibrada, não, quer dizer, independentemente de não estar aqui a discutir o conteúdo concreto, claro. será sempre equilibrada e, na verdade, o Partido Socialista, creio que não tem qualquer legitimidade para recusar negociar uma proposta com base no facto de não ter sido objeto de acordo na concertação social, quando ele próprio não levou lá
a proposta anterior sequer à concertação social. E, portanto, eu espero que o Partido Socialista não tenha uma posição excessivamente radical, que não lhe fica bem, porque se o tiver fica muito parecido com Confia com mais outras no forças Partido de bloqueio. Socialista do que no Chega? Ainda não terminei, ainda não acabei de responder à sua pergunta, mas não, evidentemente também negociaremos com todos os partidos que queiram negociar, com a Iniciativa Liberal e também com o Chega, Mas não aprova, naturalmente. a Iniciativa Liberal não aprova, não tem força parlamentar para aprovar, precisa ou do Chega ou do Partido Socialista. Sim, portanto também negociaremos com o Chega, e evidentemente não está, como é óbvio, em cima da mesa a idade da reforma, essa não está, Claro. mas Até evidentemente não é aqui, que leva-nos para outra. exatamente, mas negociaremos com o Chega, como é evidente, isto é uma proposta E que tem interessa a confiança todos os que portugueses. faça aquilo que conhece do que foi dito nas diferentes etapas desta discussão. Houve uma altura em que o Chega esteve bastante mais perto de alinhar nesta reforma. Pois não sei, porque o Chega também ainda não conhece o diploma que vai ter e, portanto, quando o vir é que terá que fazer o seu juízo, como aliás o Partido Socialista, quando o vir é que terá que fazer o seu juízo. Portanto, eu não antecipo cenários, nunca gosto de antecipar Nós jornalistas cenários, mas muito parece-me é verdade, mas parece-me que haverá condições para negociar na Assembleia. Isto é uma reforma muito importante para as pessoas, isto é uma reforma para aumentar a produtividade, para aumentar a competitividade e, portanto, sobretudo para pagar melhores salários aos trabalhadores. Nós temos, de facto, estamos muito atrás do que devíamos nessa matéria e é preciso mudar. E o que nos trouxe a este regime de baixos salários foram as políticas do Partido Socialista e dos partidos de extrema-esquerda que também o ajudaram a pôr lá a situação em que estamos, não é? Que foi quem esteve no poder. Quem esteve no poder foi o PSD e o PS. Olha, e justamente as reformas que puxaram o país mais para a frente em matéria laboral, que fizeram subir os salários, que aumentaram a produtividade, foram todas feitas na altura dos governos PSD ou AD. Para fechar a nossa conversa, tenho uma outra grande reforma a caminho, a da Segurança Social. O grupo de trabalho que está a estudar a sustentabilidade da Segurança Social vai entregar ao Governo um relatório até o final do próximo mês. É uma reforma para avançar na próxima sessão legislativa? Quer esta reforma concluída nesta legislatura ou são Vamos guerras ver. a mais? Não são guerras, são desafios muito interessantes e muito Guerras políticas, bem entendido. Muito interessantes, muito desafiantes. Eu gosto de fazer aqui uma redundância, são desafios verdadeiramente desafiantes. Nós vamos esperar pelas conclusões do relatório. Obviamente o relatório, as conclusões que terá são mais um elemento para a reflexão do Governo. Vamos partilhar essas conclusões. Nós, aliás, temos até um grupo, temos um grupo na Comissão Permanente da Concertação Social só para essa matéria. Partilhámos com eles as conclusões do Livro Verde, partilharemos também estas. Relatório. Teremos que fazer uma reflexão profunda sobre não se compromete com ter esta reforma fechada nesta legislatura? Não me comprometo com ter esta reforma fechada nesta legislatura, até porque é uma reforma de grande complexidade, mas obviamente que teremos que olhar para essa questão, até porque fica hoje já muito evidente, até por comunicações recentes da Comissão Europeia, que o teremos que fazer para que as pessoas não envelheçam pobres, não é? Esta é a grande questão. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, Lei da Nacionalidade leva centenas de vistos gold a colocar o Estado português em tribunal porque a nova lei trava a obtenção de nacionalidade no prazo de 5 anos. Há casos de estrangeiros que investiram em Portugal, estavam a semanas de conseguir a nacionalidade e agora vão ter de esperar mais alguns anos. Drones russos detectados em águas portuguesas. Diretor nacional da PSP, em entrevista ao Expresso, garante que aumentaram o controle depois do caso da Esquadra do Rato e diz mesmo que foi um choque.
Nós vamos voltar no domingo para uma conversa com Francisco Louçã à volta de um relatório recente da Universidade de Gotemburgo sobre a degradação dos regimes políticos contemporâneos que destaca a autocratização dos Estados Unidos. Até domingo, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.